Olá, meninas, como prometido, eu tô aqui para contar um pouquinho do meu relato de parto. Tô aqui na cozinha, então eu vou cozinhando e falando aqui com vocês. Então, como que aconteceu, né, esse processo todo até o nascimento da Bela? A minha relação com o parto, ela começou bem antes mesmo que eu estivesse grávida. Eu me lembro que antes de ficar grávida, eu comecei a consumir muitos conteúdos de maternidade, de gestação. Eu acredito que foi um tempo que Deus preparou, que Deus estava me preparando mesmo para viver esse momento. E aí, começando a consumir muito conteúdo, me deparei com o parto e fui entender como que nosso corpo funciona, né? Como que acontece o parto. E assim, eu fiquei maravilhada de ver como que Deus nos fez de um jeito maravilhoso. Ele criou o corpo da mulher para parir. Então, na minha cabeça, o parto era algo muito natural, assim. Eu não conseguia entender o nascimento, assim, com uma cirurgia, com uma cesárea desnecessária. Então, eu sempre vi o parto como algo muito natural. Que, tipo, quando chegasse o momento, ia acontecer. Então, eu, né, me engravidei e aí gerei aquela expectativa para o parto, né? Estudei e contratei uma doula que pudesse me auxiliar também durante e no dia. Enfim, cheguei no terceiro trimestre de gestação. A minha gravidez foi uma gravidez muito tranquila. Não tive, assim, grandes problemas na gravidez, foi bem tranquilo. Mas o final da gravidez, né, o terceiro trimestre ali é bem desgastante. Então, foi um período mais, assim, de você ficar mais ansiosa, né, esperando naquela expectativa para chegar o momento. E eu lembro que eu sempre idealizei de que eu iria passar mal, né, sentir as contrações, e ia ir para o hospital, né, com as contrações, e tudo bem, e aí me arrumar e ir plena para o hospital. E sempre tive na cabeça de que eu não chegaria nas 40 semanas. A mulher, quando ela completa 37 semanas, ela já, né, o bebê pode vir. Não é algo tão comum, mas o bebê pode vir, né, 37, 39 semanas. Pode acontecer do parto, né, evoluir e o bebê nascer. E eu sempre achei que eu não ia chegar em 40 semanas. Eu pensava assim, não, com 39 semanas eu acho que Bela já vai ter nascido e tal. Só que não foi isso que aconteceu. Eu completei 39 semanas e eu lembro que eu sentia muitas contrações de treinamento, mas o parto não evoluía, só ficava naquelas contrações de treinamento. E eu estava ficando muito ansiosa. E aí eu lembro que teve um dia que eu tava dormindo, né? Eu sempre te idealizei de que eu iria passar mal de madrugada. Então, eu pensava assim, não, vou passar mal de madrugada e ir pro hospital. Então, toda vez que eu dormia e acordava, eu ficava frustrada porque eu não fui pro hospital. Não estava sentindo dor para ir pro hospital. E aí, nesses finalzinho, né, já com 39 semanas, eu lembro que eu sonhei, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus, ele colocava a mão no meu útero. E quando ele colocava a mão no meu útero, ele foi como se fosse uma pinça. Tipo, foi lá no meu útero, fez assim. E o trabalho de parto começou. E eu lembro que, isso no sonho, eu lembro que eu cheguei no hospital e quando eu cheguei no hospital as pessoas já me conheciam, já estava tudo preparado para mim. E o pessoal já me chamava pelo nome, já sabia que eu ia chegar lá no hospital e tal. E aí eu acordei assim, meio assustada. E aí quando eu acordei eu pensei assim, nossa, será que o trabalho de parto vai acontecer hoje? Só que não aconteceu. Será que Deus está querendo me falar que o trabalho de parto vai acontecer hoje? Só que não aconteceu, gente. E aí eu fiquei frustrada, né? Passaram-se alguns dias e aí eu falei assim, nossa, não sei o que quis dizer o sonho, mas enfim, não aconteceu. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei nas 40 semanas. A minha data provável de parto foi no dia 13 de maio. E eu cheguei no dia 13 de maio intacta, gente. Eu só sentia contração de treinamento, mas nada, não evoluía, né? As contrações ritmadas, que é essas contrações ritmadas que vai evoluir para o trabalho de parto acontecer. Não acontecia. E aí eu lembro que eu fiz uma ultrassom exatamente com 40 semanas, que foi numa segunda-feira, para poder ver como que Bela estava. Porque, assim, quando chega em 40 semanas, né, a mulher pode esperar para ter o bebê, se estiver tudo bem, até 42 semanas. Só que passou de 40 semanas, você já tem que ter um acompanhamento melhor. Então, você já tem que ficar mais atento com as ultrassons, né, com a ultrassom, você já passa aí no médico, né, com mais frequência para monitorar e ver se o coraçãozinho tá batendo, nesse coraçãozinho tá batendo, se o bebê está bem na barriga, né, para ver se você pode esperar o tempo, né, até o trabalho de parto acontecer. E assim, eu não queria chegar em 41 semanas, já estava angustiada, já estava muito aflita, sabe? E aí eu fui, fiz a ultrassom, vi que Bela estava bem.
na barriga, Bela estava plena, não queria sair de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? No dia 14, eu tinha médico, né? Eu tinha que ir na minha médica, e aí eu acordei, né? Me arrumei, fui na médica, e aí eu falei com ela, eu falei assim, olha, doutora Bárbara, eu não consegui, Bela até hoje não veio, né? Tô aqui, não queria estar aqui, mas estou. E fiz a ultrassom ontem, ela tá bem, mas eu não quero arriscar de ter que esperar até 41 semanas. E aí eu pedi para ela fazer um procedimento que se chama descolamento de membrana. Isso é um procedimento que ela faz natural, tipo, não é invasivo, né? Ela faz para ver se consegue agilizar o trabalho de parto, para ver se ele começa. E aí, o que aconteceu? Ela avaliou, viu que meu colo tava grosso, mas ela conseguiu fazer o procedimento. Ela foi muito carinhosa e, por incrível que pareça, não doeu. Aí ela falou assim, olha, você pode ir pra casa, né? Você vai pra casa, você pode ter um sangramento e uma cólica que é super normal. E assim eu fiz, fui pra casa, vivi minha terça-feira normalmente. Não tive cólica, tive só um sangramento. E aí na madrugada de terça pra quarta, eu acordei, né, assim, não tava com dor, mas tive vontade de ir ao banheiro. E quando eu fui no banheiro, a membrana que ela tinha descolado soltou. Então o procedimento que ela fez deu certo. E aí na quarta-feira pela manhã, eu acordei, né? Acordei bem, assim, consideravelmente, estava bem. Estava muito ansiosa, mas estava bem. Fui fazer uma caminhada e, assim, no meio da caminhada já senti um desconforto, sabe? Falei assim, nossa, eu vou ter que... Tava sozinha. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei assim, nossa, mãe, eu tô caminhando aqui sozinha. Tô com medo de não conseguir chegar em casa, porque eu tô sentindo um pouco de dor. Aí eu, assim, vim devagarzinho, cheguei em casa. Quando eu fui no banheiro, eu vi que só saiu um líquido diferente. Eu já fiquei meio assim, nossa, tá estranho isso aqui. E aí tirei foto, né, mandei pra Rúbia, né, que foi minha doula. Falei assim, Rúbia, eu fui no banheiro, saiu esse líquido aqui, eu estou achando que foi a minha bolsa que estourou. E aí, aí mandei pra ela, falei assim, Bel, realmente, pelo que eu tô vendo aí, sua bolsa estourou e tava um pouquinho escuro. E aí, o que isso significava? Que tinha mecônio, ou seja, a Bela tinha feito cocô na minha barriga. O líquido não tava, tipo, transparente, ele tava com uma coloração. Então, e aí ela me aconselhou, né, se arrume, não precisa ficar desesperada e vai pro hospital. Quando tem mecônio, só para vocês entenderem, a gente, assim, se não tivesse mecônio, se tivesse um líquido super transparente, eu poderia ir pro hospital um pouco mais tranquila, mais calma. Mas como tinha mecônio, não que tivesse algum problema, mas eu precisava dar um pouco mais de atenção e ir um pouquinho mais rápido pro hospital. Só que assim, ser mãe de primeira viagem, né? Nunca passou por isso, eu já fiquei meio desesperada. Lembro que nem tomei banho, mal troquei de roupa e chamei meu esposo pra gente ir pro hospital, porque o lugar que eu tive a Bela, que foi no Sofia, é um hospital que fica longe da minha casa, então eu tinha muito medo de pegar muito trânsito pra chegar lá. Então eu chamei ele e assim, a gente só colocou as coisas no carro, eu nem tomei banho, mal pintei cabelo e fui pro hospital. E aí a gente foi, graças a Deus deu tudo certo no caminho, fomos tranquilas. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira obstetra, né, passei pela triagem, ela me avaliou e viu que realmente a minha bolsa tinha rompido. Só que o que aconteceu? Eu não entrei em trabalho de parto. E ela falou assim, olha, Isabel, a gente tem duas opções. Ou a gente vai tentar uma indução, ou a gente vai esperar, a gente tem até X horas pra gente esperar pra ver se você vai entrar em trabalho de parto naturalmente. Então, quando ela falou aquilo, eu já fiquei um pouco frustrada, porque eu queria entrar em trabalho de parto naturalmente e tudo mais, você já idealizou uma coisa ali, mas não foi aquilo que tinha acontecido. Então, eu já comecei a ficar assim, nossa, eu vou ter que tentar uma indução, tudo que eu não queria que acontecesse. Mas, enfim, né, tava ali, precisava fazer alguma coisa, e aí eu falei com ela, eu falei assim, olha, eu queria esperar até o horário que eu consigo pra ver se eu vou entrar em trabalho de parto normalmente. Se eu não entrar, a gente começa o processo de indução. E aí, assim aconteceu, né? Eles me encaminharam lá pra sala de pré-parto, fui pra sala de pré-parto e esperei, se eu não me engano, até 4h30 pra ver se eu entrava em trabalho de parto naturalmente, só que eu não entrei. E aí, uma outra enfermeira foi lá, né, me avaliou novamente para poder ver se eu tinha algum ponto de dilatação e tal, mas nada. O colo do útero ainda estava muito grosso, acho que estava com 2 centímetros de dilatação, ou seja, não dava nem para considerar. E ela falou assim, olha, eu acho melhor, sua bolsa já estourou, tem sinal de mecônio, acho mais seguro a gente já começar a indução, não tem como esperar mais. Aí eu falei assim, nesse momento eu acho que eu
que eu mentalizei e pedi para Deus era para me dar paciência, porque eu sabia que o processo de indução seria um processo um pouco mais demorado. Então, teria que ter muita paciência com o processo, sabe? E assim a gente fez. A gente começou a indução. Só que como o meu colo do útero estava grosso, né? A indução, só para vocês entenderem, ela é um procedimento que você faz... você vai induzir o parto, né, com a ocitocina artificial, né? A ocitocina que é o hormônio responsável para o trabalho de parto acontecer. Quando ele não acontece naturalmente e precisa se fazer a indução, utiliza-se a ocitocina artificial para dar, né, para o processo do parto começar. E aí, só que o meu colo do útero estava muito grosso, então eu não poderia começar já direto com a ocitocina. Eu teria que usar um comprimido que chama misoprostol. E aí, para o meu colo do útero afinar, para depois passar pela ocitocina. E esse comprimido, como que ele funciona? Você pode, né, eles colocam lá o comprimido e você tem que dar um prazo de 2 horas e meia até colocar o outro. E você pode utilizar no máximo 6 comprimidos. Então, eles vão colocando, né, respeitando esse intervalo, até ver que o colo do útero afinou. Então, eu pensei assim, poxa, eu vou ter que esperar, pode ser que use até 6 comprimidos, eu vou ter que esperar muito. Mas, enfim, a gente foi e começou, né? Ela colocou o primeiro comprimido. E aí, fiquei lá. Não senti... Acho que eu senti só uma cólica, assim, depois que ela colocou. Mas depois foi tranquilo, né? Esperamos. Ela foi e colocou o segundo comprimido. Esperamos mais 2 horas e meia. E aí, ela foi para colocar o terceiro. Quando ela foi colocar o segundo, que ela foi ver como é que tava o colo do útero, ela falou assim, olha, tô vendo aqui, mas o colo do útero ainda tava muito grosso. Aí eu fiquei bem desanimada nessa hora. Eu falei assim, nossa, tudo bem que tá no segundo comprimido, mas ainda tá grosso o colo do útero. E eu vou ter que esperar ele afinar ainda, né? Então, ou seja, ainda ia ter que usar mais comprimido até esse colo afinar. E aí, beleza. Colocou o segundo. E quando ela colocou o terceiro, né, já tinha respeitado, ela foi colocar o terceiro, já era mais de 10 horas da noite, ou 10 e meia mais ou menos. Ela colocou o terceiro, né, sentiu uma cólicazinha forte também, mas nada assim alarmante. E aí, né, tudo bem, tava ali naquele processo, até ver quando que esse colo ia afinar pra gente poder entrar com a ocitocina depois. Só que o que aconteceu? Eu senti uma dor estranha, né, ela colocou o terceiro comprimido e passou um pouquinho, eu senti uma dor estranha, que eu não tinha sentido antes. Aí eu senti aquela dor assim, e só fiquei assim, nossa, tá estranho isso. Passou um tempo, essa dor voltou. E aí eu tô assim, tá estranho. Passou um tempo, essa dor voltou pela terceira vez. Aí nessa hora eu falei pro meu esposo, eu falei assim, Marcos, coloca o telefone aí, toda vez que vir a dor eu vou te falar, você vai anotar aí. E aí o que aconteceu? Ele foi e começou a anotar, eu senti a dor, ele começou a anotar. E aí ele anotou algumas vezes e eu comecei a ver que as contrações, tipo assim, que aquilo que eu tava sentindo já era contração. E que tava começando a ritmar, porque as contrações de trabalho de parto, ela tem um ritmo. Então, tipo, você sentiu uma agora, passou 10 ou 15 minutos, você vai sentir outra. E esse ritmo, ele vai ficando cada vez menor até o momento que a criança nascer. Aí eu comecei a sentir essas dores e falei assim, poxa, eu tô sentindo contração. E aí começou a hora das dores, né? Eu lembro que eu falava assim, gente, eu tô, né, na fase que eu tava muito ansiosa, tipo, quase já com 40 semanas, né, praticamente. Então, assim, gente, eu quero sentir dor pra essa menina nascer logo e tal. E aí as dores, de fato, começaram. Começaram a pegar o ritmo, e aí foi aquele momento intenso lá de sentir dor. Até esse momento a minha doula não tinha chegado, porque como é um processo de indução, ela espera dar até quando começa o quarto comprimido é que ela vai para a maternidade. Ela já estava a caminho, né, para poder chegar lá. E aí, o que aconteceu? Quando elas viram que eu estava sentindo contrações ritmadas, elas não colocaram mais o comprimido. Porque eu estava sentindo dor, né, e tal. Então, assim, eu vi que elas não passaram-se as 2 horas e meia, elas não colocaram o quarto comprimido. E eu comecei a sentir ali as dores, as contrações ritmadas. E aí, o que aconteceu? A gente passou por um momento bem difícil no processo do trabalho de parto. Acho que foi muito desafiador e muito sofrido, porque de tempos em tempos, eles vão avaliar o coraçãozinho do bebê com aquele cardiotoco, que é aquele aparelho que a gente fica na barriga. Até no meu vídeo que eu postei, até tem eu com esse aparelho na barriga. Então, esse aparelho ele serve para poder ficar monitorando como que tá os batimentos da criança. Então, assim, você tem que monitorar sempre para poder ver se está tudo certo.
E até então, né, eles estavam monitorando com aquele, né, o tempo todo com aquele aparelho e estava tudo certo. Só que chegou um momento que eu tava, né, quando essas contrações começaram a acontecer, chegou um momento que o coração de Bela, né, os batimentos estavam ok, o batimento caiu. Tipo assim, de 130, 140 caiu para 50, quase 60. E aí, nessa hora, eu fiquei desesperada, porque a gente sabe o que está acontecendo. Eu vi que o batimento caiu. Eu lembro que eu comecei a gritar e dei a mão pro meu esposo e comecei a chorar. E falando assim, gente, cadê o coração de Bela? O coração dela não tá batendo. Eu tô escutando aqui, tá diminuindo o ritmo. E assim, gente, eu fiquei desesperada. Pensa na situação desesperadora. Você ali, né, tipo assim, né, assim, naquele processo de ter o neném, ouve que o coração tá caindo, eu fiquei desesperada. E chamei a enfermeira, né? Ela viu que tava caindo e assim, aí o que acontecia? O coração dela caía e ia lá em cima. Caía e voltava. E aí o que aconteceu? A gente começou a perceber que nas horas das contrações, esse coração tava, quando vinha contração forte, o batimento caía. E aí, nesse momento, eu peguei... três enfermeiras obstetras chegaram lá na onde eu tava, né? No ambiente que eu tava ali. Ficaram sentadas e falaram assim comigo. Olha, sabe, realmente o batimento dela tá caindo. E aí foi nesse momento que foi um momento difícil que a minha doula chegou, que a Rúbia chegou. A gente tá vendo aqui, a gente tá monitorando. O batimento da Bela está caindo mesmo. Se continuar desse jeito, a gente vai precisar ir para uma cesárea de emergência. Pensa, gente... Eu, na cabeça de ter o parto natural, começo a passar por esse processo de indução e escuto que provavelmente eu vou ter que passar por uma cesárea de emergência. Eu fiquei assim, desolada, mas não pelo fato de ter que passar por uma cirurgia, mas eu fiquei desolada pelo fato de ver que Bela estava assim, ela poderia não estar bem, porque eu via o coraçãozinho dela lá caindo toda hora. E aí, assim, foi Deus que iluminou uma das enfermeiras obstetras pra virar pra mim e falar assim, olha, Isabel, como que você... Tem muito tempo que você tá nessa posição? Porque até então eu tava deitada, né, em uma posição só com aquele aparelho. E aí eu falei assim, olha, o tempo todo eu tô com esse aparelho desse jeito. Ela falou assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, como sua bolsa rompeu, se já perdeu o líquido, eu vou te pedir pra eles colocarem soro, então você vai tomar soro pra poder ver né, para ver se melhora essa questão do líquido aí, e vou te pedir para poder ficar em pé, em outra posição. E assim, acho que foi Deus que iluminou a mente dela de pensar isso, porque aí nesse momento, eu já tinha tomado soro, na verdade, eu fiquei em pé, e quando as contrações vinham, eu estava em pé. E no que eu estava em pé, quando ela vinha, o coração de Bela já não estava sumindo mais. Então, provavelmente, o coração estava em algum lugarzinho que quando vinha a contração forte que apertava, comprimia, interferia nos batimentos cardíacos dela. Então, né, ficando em pé, provavelmente essa posição do cordão melhorou, a ponto de quando vinha a contração forte mesmo, eu não sentia, esse coraçãozinho dela não sumia como estava acontecendo. E aí eu já fiquei mais aliviada. Ela falou assim, olha, Isabel, a gente vai esperar, eu preciso que dê esses resultados aí, os resultados estão bons agora dos batimentos da Bela, mas eu preciso que se mantenha durante 1 hora. Se manter durante 1 hora, a gente pode já né, ficar mais tranquilo e não pensar em uma cesárea de emergência. E aí, gente, o que aconteceu? E a essa altura do campeonato, as contrações estavam intensas. Tipo assim, o espaçamento entre elas já tinha diminuído bastante e já estava muito, mas muito intenso. E aí eles viram que Bela ficou bem, né? O coraçãozinho dela ficou, né, se manteve lá dentro do tempo que a gente estava esperando. E eles até tiraram aquele cardiotoco, né, de mim, para me poder ficar mais livre, porque assim, eu tava sentindo contração em pé com aquele negócio, então assim, já é desconfortável, sei com aquele negócio na barriga ainda é mais. E aí, o que aconteceu? Aí eles tiraram o cardiotoco, então eu já fiquei mais livre ali, sentindo as contrações, né? E assim, ter o apoio da Rúbia foi essencial, né? Do meu esposo também foi. Mas a Rúbia ali, como que ela auxiliou a gente, sabe? Assim, não tenho nem palavras para agradecer ela, porque a gente orou, né? A gente chegou um momento lá que a gente orou juntas, né? Ela tava ali dando todo o apoio pra gente, todo o suporte pra gente. Então, assim, a Rúbia foi muito mais do que uma doula, sabe? A Rúbia foi pra mim, aí a Rúbia foi um pouco de tudo. A Rúbia foi uma amiga, a Rúbia foi uma irmã de oração,
A Rúbia foi um pouco da minha mãe também, ela foi um pouco de tudo ali, sabe? E aí, o que acontece? A gente já tava, né, eu fiquei sentindo contrações aí boa parte da madrugada inteira, praticamente. E aí foi chegando numa fase mais intensa do trabalho de parto, que é onde seu corpo está se preparando ali para o expulsivo. E aí, nesse momento, foi um dos momentos mais difíceis para mim, né? Assim, mais difíceis assim, é um dos momentos que eu mais me lembro e me emociono do trabalho de parto, porque foi um momento que, assim, lá dentro eu sabia que Bela ia nascer a qualquer momento, que eu sabia que ela estava muito próxima. Tanto é que a essa altura do campeonato, eu tava na sala de pré-parto, né? Porque lá no Sofia você tem a sala de pré-parto, como todo hospital. Você tem a sala de pré-parto, e daí quando você vai ganhar, você vai pra sala de parto. E assim, eu já tava na minha cabeça de que eu ia ganhar a Bela ali na sala de pré-parto, porque eu falei, nossa, eu tava vendo a hora que ela ia nascer a qualquer momento. Tava sentindo isso. E aí, nesse momento que eu tava sentindo isso, foi o momento onde eu comecei a chorar, que eu sentia, não que eu, não, assim, a dor tava mais forte, estava, mas o meu choro naquele momento foi um choro meio de desespero, de medo. E aí eu falei com a Rúbia, eu estou com medo. Só que assim, gente, eu não tava com medo tipo assim, de Bela, né, sair, né, da saída dela em si. Aquele medo que aflorou naquele momento foi o medo que eu tinha da maternidade. E quando eles falam que o trabalho de parto é muito emocional, de fato é. E eu vi isso nesse momento. Porque eu chorei, eu falei assim, eu tô com muito medo. Mas o meu medo era da maternidade em si, porque eu sabia que em pouco tempo ela ia estar nos meus braços e daí a maternidade ia começar. Então era um medo que eu estava carregando ali, tá, né, de como que seria a maternidade, seria algo novo, né, um mundo totalmente novo para mim. E aí a Rúbia falou isso, falou assim, Bel, você tá com medo da maternidade, isso é super normal acontecer. Mas vai dar tudo certo. E aí, quando passou um pouquinho, alguém me chamou. Alguém lá do hospital falou assim, Isabel, vem comigo que a gente vai para a sala de parto. Quando eu ouvi isso, gente, parecia a voz de Deus me chamando, de verdade. Porque assim, eu nem atinei de que eu iria para a sala de parto, porque a dor ali já estava um momento tão intenso que eu falei assim, olha, pra mim eu vou ter essa menina aqui mesmo. Então, quando eles me chamaram, eu falei assim, gente, é a voz de Deus me chamando. E aí eu lembrei do sonho que eu tive, que eu chegava no hospital e estava tudo preparado ali para mim. Então, alguém do hospital me chamou e falou, Isabel, a gente vai te colocar na cadeira de rodas, e aí você vai subir para a sala de parto. E aí, assim, eles fizeram, trouxeram a cadeira, né, eu sentindo dor, me colocaram lá e subiram comigo lá para a sala de parto. Quando eu cheguei lá, que eu abri a porta da sala, gente, aquele nascer do sol maravilhoso que vocês viram no vídeo aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não tem como não ver Deus aqui. Literalmente, a gente viu Deus e a gente ficou surpreso, porque a gente não estava esperando. Então, quando a gente abriu, a gente viu aquele nascer do sol maravilhoso e a sala tinha uma banheira. E assim, o meu sonho, inclusive no meu plano de parto, uma das minhas vontades, né, daquilo que eu queria que acontecesse, era parir Bela na banheira. Só que assim, eu nem cheguei, como foi muito corrido, muita coisa saiu fora daquilo que eu esperava, eu nem entreguei o plano de parto lá pro pessoal do hospital. Mas cheguei lá na sala de pré-parto, a banheira lá. Quando eu vi a banheira, gente, eu não quis saber de nada. Eu só pulei pra dentro daquela banheira. A banheira tava vazia. E eu falei, gente, enche essa banheira logo que eu preciso ficar nessa água aqui. E a água alivia muito as dores. Aí eu pulei na banheira, até foi uma cena cômica. Pulei na banheira até sem água e eles foram enchendo lá na hora mesmo. E rapidinho a banheira encheu. E aí quando vinha a dor, ficava bem mais, aliviava bem mais com a água assim. E aí foi o momento onde Bela nasceu, né? Onde eu senti uma vontade muito forte de fazer força. E aí eu fiz a primeira força, eu senti a cabecinha dela lá saindo. Na segunda força ela já saiu igual um peixinho. E foi aquele momento que vocês viram no vídeo maravilhoso de receber a Bela. E foi um momento onde a gente sentiu muito, muito a presença e muito o cuidado de Deus, sabe? Então, assim, quando eu olho pra tudo que aconteceu, eu vejo tanto o cuidado de Deus com a gente, né, comigo, porque eu tava muito ansiosa, né, e querendo muito que as coisas saíssem do meu jeito. Só que eu vi que, assim, muita coisa fugiu do meu controle, né, não saiu como eu planejei, mas assim, Deus cuidou de cada detalhe e foi muito melhor do que eu imaginei, sabe? Porque ele me surpreendeu. Então, assim,
eu fiquei extasiada ali depois, né? Depois que Bela nasceu, você tem uma descarga hormonal muito grande, então fiquei extasiada. Mas aí toda vez que eu vejo o vídeo, né, e me lembro como que foi, eu só consigo agradecer a Deus. E a única coisa que eu conseguia falar naquele momento era agradecer a Deus pelos 9 meses que Ele tinha me dado, né? Então foi onde eu gritava, obrigada, Jesus, pelos esses 9 meses. Porque, gente, é uma jornada de você carregar um bebê na sua barriga durante 9 meses. Sabe, é uma jornada onde você passa por diversas mudanças, né? Você se sacrifica ali para gerar um outro serzinho. E eu só consegui agradecer a Deus pela mão dele, por ele cuidar de mim nesse tempo todo, sabe? Desses 9 meses que a gente passou e até o nascimento dela. Então, trazer ela em segurança. Então, assim, eu fiquei maravilhada de ver o cuidado de Deus com a gente. E fiquei muito grata por aquilo que ele proporcionou pra gente. Né, eu comento que foi um testemunho porque ele já tinha me mostrado que ele ia cuidar de tudo e ele de fato cuidou de tudo, né? Eu comecei um processo de indução que não aconteceu, porque a indução, para ter indução tem que ter ocitocina, então não precisou, porque na hora certa Deus fez acontecer ali as dores do trabalho de parto. E quase fui para uma cesárea de emergência, mas que Deus interviu ali e enviou profissionais muito capacitados para poder me ajudar naquele momento. E, enfim, né, sair de uma indução para uma provável, possível cesárea para um parto natural, que foi algo que eu tanto sonhei, tanto imaginei. Então, saí daquele momento com uma experiência muito positiva, né? Esse foi o meu relato de parto. E foi assim, foi maravilhoso. É o que eu vivi assim no nascimento da Bela. Vou guardar eternamente. E quero encorajar vocês, mulheres, né, que às vezes têm medo do parto normal, assim. Deus, ele criou nosso corpo para parir, gente. Eu sei que tem muitos casos que tem que ter intervenções mesmo médicas e isso é ótimo, mas na maioria dos casos não precisa, você não precisa passar por uma cirurgia desnecessária. E você ter experiência do parto, né, natural, do parto normal, é assim, transforma muito a gente. A gente vê o quanto que a gente é forte, o quanto que a gente é capaz, sabe? Então foi uma experiência maravilhosa e que eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Gente, eu não posso deixar de agradecer aqui meu esposo, né, por ter me apoiado aí, ter se esforçado durante a gestação para entender como as mudanças que a mulher passa, né, para entender mais sobre o trabalho de parto, né? Então, muita coisa ele aprendeu assim nesse tempo e me ajudou dentro daquilo que ele conseguia, né, no dia do parto, mas me ajudou muito antes também. E agradecer a Rúbia, né, que foi a nossa doula, que se tornou uma pessoa muito querida para mim e que eu tenho muita gratidão por ela, sabe? Assim, eu falei com ela, sem ela, eu não sei se teria conseguido, porque assim, é um suporte que eu tive fora do comum, gente, fora do comum. Então, se você tá grávida, pretende ficar grávida, tenha uma doula, né? Assim, tenha uma doula para acolher vocês, né? Antes, durante e depois. Então a Rúbia foi sensacional, foi muito atenciosa e muito cuidadosa. E ela se emocionou junto com a gente, né, com o nascimento da Bela. Então, muito carinho, muita gratidão pela vida da Rúbia, que fizeram total diferença no nosso, né, no nosso processo aí de gestação e no parto da nascimento da Bela.